A ordem mundial como a gente conhecia está mudando. E para entender o que está acontecendo, a gente vai mergulhar fundo na análise do comandante Robinson Farinazzo e tentar decifrar as peças desse xadrez geopolítico que está cada vez mais complexo. Bom, vamos começar com a pergunta que não quer calar, né? Aquela que está na cabeça de todo mundo. Estamos caminhando para uma terceira guerra mundial? Essa pergunta foi feita diretamente para o comandante Farinazzo e a resposta dele, olha, talvez surpreenda um pouco. Para ele, a questão não é um simples sim ou não. Não se trata de uma guerra mundial clássica, com tanques e trincheiras. É algo muito mais profundo. É uma completa reconfiguração do poder no planeta. E o ponto-chave da fala dele é esse. Essas mudanças são permanentes. O mundo como a gente conhecia, já era. Então, se não é uma guerra, como as que a gente vê nos livros de história, o que é isso que estamos vivendo? A análise aponta que é um desafio direto, frontal, à ordem global que esteve de pé nas últimas décadas. Aquelas certezas que pareciam de pedra, sabe, estão se desfazendo. Na Ucrânia, a OTAN, segundo essa visão, acabou ficando de escanteio. Lá no Oriente Médio, o impasse com o Irã vai minando a influência americana. E enquanto tudo isso acontece, a China só observa, cresce e move suas peças com muita calma. E para a gente entender essa mudança na prática, vamos dar um zoom num ponto que é crucial para tudo isso: o impasse entre os Estados Unidos e o Irã. Os Estados Unidos têm hoje cerca de 50 mil soldados espalhados pelo Oriente Médio. Parece um número grande, né? Mas, de acordo com a análise, para uma campanha militar de verdade contra um país como o Irã, esse número é considerado insuficiente. E tem mais, olha só. Desses 50 mil, só um quinto, ou seja, uns 10 mil, são tropas de assalto, aquelas especializadas no combate direto. Isso mostra, segundo essa visão, que a prontidão para um conflito dessa magnitude não é tão grande assim. Agora, a comparação que a gente vê aqui é fundamental. O Farinazzo bate muito nessa tecla. O Irã não é o Iraque. É um país gigantesco, montanhoso, 5 vezes maior que o Vietnã. E detalhe, com a melhor tecnologia de mísseis e drones da região. Ou seja, um alvo militar complicadíssimo. A análise dele sugere que a liderança política americana pode ter sido, digamos, mal aconselhada. Pode ter comprado uma ideia de que dominar o Irã seria uma tarefa fácil, subestimando totalmente a realidade estratégica e militar no terreno. Certo. Então, se a força militar direta é uma carta complicada de usar, como é que os Estados Unidos mantêm sua influência pelo mundo? O Farinazzo descreve o que ele chama de doutrina da política externa americana. A visão dele é bem direta, né? A política externa americana, historicamente, não seria baseada na diplomacia de cafezinho e negociação, mas sim no sistema do carrot and the stick, ou seja, a cenoura como recompensa para os aliados e o porrete como punição para os adversários. Uma das ferramentas mais eficientes dessa doutrina é a tal da guerra por procuração, ou proxy war. A lógica é simples e brutal. Por que eu vou entrar num confronto direto que é caro e arriscado, se eu posso armar e financiar um outro país para lutar por mim e desgastar o meu inimigo? E tem outra ferramenta, bem mais sutil, que é o lawfare. Aqui, o campo de batalha muda. Ele sai da lama e vai para os tribunais. A ideia é usar o próprio sistema de leis e processos judiciais como uma arma para alcançar objetivos políticos, para neutralizar adversários. O Farinazzo, por exemplo, cita a Operação Lava Jato aqui no Brasil como um caso clássico dessa tática. Agora vamos trazer essa discussão mais para perto de casa. Como é que essa doutrina toda afeta a América Latina e, em especial, a autonomia estratégica do Brasil? O Farinazzo aponta o que ele vê como um histórico de desmonte de projetos estratégicos no Brasil. Desde fechar locais de teste importantes, como a base do cachimbo, até assinar tratados que, na visão dele, acabaram limitando a soberania e o desenvolvimento nuclear do país. E o Brasil não seria um caso isolado. A análise indica um padrão por toda a América Latina, uma estratégia que ele chama de gendarmerização das Forças Armadas. A ideia seria limitar a função dos exércitos a questões de segurança interna, quase como uma superpolícia, sabe? Impedindo que eles desenvolvam uma capacidade real de defesa do seu próprio território. Ok, a gente deu um zoom na nossa região, agora vamos abrir o mapa de novo, porque essas intervenções regionais, na verdade, são só sintomas de um sistema global que está sob uma pressão gigantesca. A ideia de uma ordem jurídica internacional, com regras que valem para todo mundo, parece estar se desfazendo. E na visão do Farinazzo,
O que aconteceu em conflitos recentes, como o de Gaza, mostra que as regras do jogo simplesmente não se aplicam mais da mesma maneira para todos os jogadores. A frase dele é forte: depois de Gaza, tudo é possível. Mas quem move as peças desse tabuleiro? De acordo com a análise, um dos principais motores da política externa americana é o poderoso lobby da indústria de defesa. E um dado que reforça isso é impressionante: 13% do Congresso americano é formado por ex-militares. Isso ajuda a gente a entender um sistema bem complexo. O preço altíssimo das armas, segundo essa visão, não é só pela tecnologia. Na conta entra o pagamento do lobby, os lucros dos acionistas em Wall Street e o financiamento de campanhas políticas. É um ciclo que se alimenta o tempo todo. E aí a gente chega no ponto crucial da história. A hegemonia americana está, pela primeira vez em muito tempo, seriamente em dúvida. O adversário não é mais a antiga União Soviética. Agora o desafio vem da China, um país que o Farinaso descreve como um leviatã, um gigante com uma visão de mundo milenar, de longuíssimo prazo. Isso tudo nos leva à pergunta final, e talvez a mais importante de todas. Se a ordem mundial que a gente conheceu está de fato acabando, o que vai entrar no lugar? A análise do Farinhaço não dá uma resposta pronta, mas deixa uma certeza: estamos vivendo um ponto de virada na história, um momento decisivo.